tarde. O tema que foi selecionado é o karmologia. Acho que vocês já tiveram uma aula de manhã, então pode ser repetitivo em alguns pontos, mas eu vou tentar abordar algo diferente, embora não tenha visto. Mas como conheço o João Marcos, eu mais ou menos imagino que ele votou. Certo? Bom, o curso vai discutir a karmologia, relações interconscienciais e causa e efeito. Me baseei nesse material aqui, um pouco da Amaro, o Valdo, o blog do William, Verbete e mais um livro do Valdo. Ok? É um tema muito rico, muito amplo, não tinha como ser diferente. Bom, então vamos lá. Os temas vão ser abordados são esses três: o karma, grupo karma, apoio karma e as interposições. O karma. Eu botei essa imagem aí de uma pessoa assim, dentro de um ambiente fechado, porque é a interposição. Estou preso. Essa foi a sensação que eu quis passar. E vamos primeiro explicar, embora não tenha sido falado de karma aqui, tudo teve com karma, vamos definir um pouco o karma, na essência, que é conhecido, além da conscienciologia, já em outras orientações. Essa palavra vem do sânscrito, hindu, significa ação e efeito, assim, a origem dela, na essência. Certo? Uma etimologia, a gente vai buscar ali. E aí, por que é chamada a lei do karma? Por causa da terceira lei de Newton, que fala a mesma coisa. Eu botei as três leis do Newton, mas eu vou citar mais a última aqui. A primeira é que todo corpo tem estado de repouso de movimento uniforme e ele só muda se houver alguma alteração. A segunda é o movimento proporcional da força motora, que impressa, e aí ele produz uma direção de linha na qual aquela força impressa ou imprimida. Mas vamos pegar a terceira lei. Toda ação é sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Ou seja, ações múltiplas, dois corpos sobre um outro são sempre iguais e desopostos. Aí tem essa figura que ilustra. Por que ele botou essa figura com patins? Isso é um ponto importante. Porque no patins você está livre, você não vai ter fricção no chão. Né? Você tocou na pessoa, ela vai. Então a força que imprime em você vai estar sendo impressa em mim. Então essa é a reação, a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. E por causa dessa lei, que então se viu a lei do karma, de que ele cria um binômio, ação, reação, causa e efeito. Eles são dois binômios. Bom, muita gente vê essa lei do karma como um processo de punição. Muita gente quase todo mundo. 99% não karma, não tem essa expressão. Putz, aquela pessoa não karma, então não estou sendo punida, ela está atrás de mim, ou seja, o que foi que eu fiz, né? Sem aquelas coisas colocadas aí do... Oi? Fatalista, exatamente. Então essa turma impressiona a situação dessa forma, esse povo parte do princípio da lei do karma como punição, e é o ponto que a gente vai falar aqui. Karma não é punição. Vamos ver o lado bom da coisa, vamos ser otimistas, né? Não fatalistas ou pessimistas, mas é a oportunidade de aprender. Você criou uma oportunidade. Embora eu tenha criado ela, que bom, vou ter uma oportunidade para aprender com aquilo. Nem sempre é bom, nem sempre é ruim. Um efeito, causa e efeito. Então vamos lá. Algo importante. A terceira lei de Newton fala sobre reequilíbrio. Que tudo tende ao equilíbrio. E aí, quando tem uma ação, a reação vai tender ao equilíbrio. Na lógica, a lei do karma também tem essa função. Ela vai tender ao reequilíbrio. E aí nós vamos começar a karmologia. Vamos estudar então o karma dentro da perspectiva conscienciológica, que não é muito diferente, ela tem suas características, mas a gente vai ver um pouco mais. Aqui, na definição de karmologia, então, o estudo de todos os karmas,
E aí, na Conscienciologia, a gente chama de causação cosmoética, causa e ação, efeito, causa e efeito, e assim por diante. E vamos lá, são 3 tipos de perímetros kármicos conscienciais. Essa palavra foi eu, isso aqui foi eu que inventei, então não procure isso aqui no eu ia falar, eu nunca tinha visto por aí. Não. Por que perímetro? Porque é o meu espectro de ação. Okay? Então são 3 grandes perímetros. O nosso, inclusive, é grande, mas vamos lá. O primeiro trata do ego karma, eu, comigo mesmo. Tem muito a ver com cosmoética, essas coisas todas que foi a aula anterior. O segundo é o grupo karma, é o meu grupo, que vai estar muito bem definido. E o terceiro é o polikarma, que é uma esfera muito mais ampla, que transcende o meu grupo, e aí eu acho pessoas dentro do meu processo de karma, vamos chamar assim, que eu não conheço. O perímetro do grupo karma, como que você estabelece? Posso chegar no grupo karma, daí a gente fala do perímetro. Eu só estou dando uma geral aqui, tá, Luciano? Então vamos lá. Ego karma. Vamos definir primeiro o ego karma. Tem muito a ver com o que você falou hoje de manhã sobre cosmetologia. Na cosmetologia, a ideia é que estuda as relações, os princípios de causa e efeito, quando são centrados em si. Pô, é você. Tá, mas como é que eu vou ter um karma comigo mesmo? Essa é a pergunta. É muito fácil. Aliás, é muito comum, é muito premente, é muito... É tão comum que a gente não percebe. Então, olha só. Eu vou ter aqui a pessoa no banco, né, a ideia da conta bancária, da conta corrente, com a minha ficha aqui dentro. Todo mundo conhece a sua conta bancária. Só tem um código para acessar ela. Eu acesso ela. E putz, preciso ver minha conta. Você vai lá e vê, pá, tá ruim. Então, essa ideia é você mesmo com seus conflitos pessoais. Tem tudo a ver com a nossa corruptibilidade, a nossa cosmoética, assim por diante. Então, como é que eu estou no meu karma pessoal? E aí vocês vão checando que a situação pode ser extremamente desagradável para você chegar e ver ela. Olhar no espelho é ver muito, né? Você está se vendo ali. Nem todo mundo gosta de ver um filme depois, eu quero me ver dando aula, nem todo mundo gosta. Nem todo mundo. O som da nossa voz que nós ouvimos internamente, ele está dentro da caixa craniana. Então é diferente daquele que você ouve de fora. Quando você ouve, essa é a minha voz, aquele choque, né, da primeira vez. Então, até você se acostumar com essas. Em abrir a tua conta corrente, ir lá olhar na tua ficha, pô, isso quer dizer o quê? Não é que tem uma fichinha escrita, não é esse o ponto. É que todo mundo, na sua auto-pesquisa, na sua auto-análise, acaba conhecendo seus defeitos. E esse é o teu karma pessoal. Na minha opinião... A ficha evolutiva seria o extrato, né, da tua conta. O extrato bancário. Metáfora, né? Mas a metáfora economia de ficha também serve para isso. Não, é uma economia de imagens, são metáforas. No final, tudo isso é metáfora. Sim. E ela deixa de ser boa. E aí, a nossa... Tem até um programa na Globo, Conta Corrente, a Globo diz que é muito bom, se alguém quiser, que fica como dica aqui de novo. Mas, mal, com todo o ego karma na tua visão, é o origem de todos os outros karmas. Isso, mas porque eles são a causa, né? eles vão ser a causa e os efeitos. Eles vão ser as causas e as ações dos efeitos e reações posteriores. E os efeitos e reações posteriores vão causar as interpretações que a gente vai ver daqui a pouco. Ok? Né? E tem que ser trabalhado, né? Um dos aspectos, não adianta trabalhar o poli se eu não tenho nem o ego karma saudável, né? Ego, como é que vai querer ser um poli? Tem uma expressão que é muito legal, que é de um ator americano, que fez Henry Fonda, que ele botou assim, olha, amar a humanidade é fácil, o problema é amar o vizinho. Então, se você não consegue chegar no vizinho, como é que vai chegar na humanidade? Não, eu amo o mundo, e briga com o vizinho. Ou seja, você é da boca para fora. Não estou querendo dizer que você tem que amar seu vizinho, mas peraí, o marxo-fraternismo da boca para fora é muito simples. Da boca para dentro é muito complexo. Então, a ideia do eu aqui, do ego karma, perdão, estou aprendendo a usar o brinquedo aqui.
A ideia do eu aqui é, eu quero o que é meu, eu sou mais eu mesmo, eu não estou nem aí, eu quero sempre eu, aquele negócio do me ouçam, olhem para mim, puxa, eu sou legal, aquela coisa que sempre está chamando a atenção. Então, ele tem um problema de identidade, um problema de autoestima, tem uma série de problemas aí. O pessoal da psicologia, certamente, muito mais qualificado, o estudante de psicologia é muito mais qualificado para isso. Mas o ponto isso tudo está dentro do teu karma pessoal. Não é com alguém, sempre com você mesmo. Então, você tem um problema aqui, tem que trabalhar. Aí você vai ter as causas e os efeitos. Então, vamos pegar um caso aqui, ó. A cosmoética, que foi a aula de manhã, pus aqueles debates da cosmoética e tal. A cosmoética, efetivamente, começa dentro de casa, né? Educação começa dentro de casa, né? Todo aquele... O exemplo começa dentro de casa. E aí teve até uma discussão, exemplo... É possível mentir? Claro que é, né? Por exemplarismo mentiroso? Claro que é. Só pegar na política, na religião, tem tantos exemplos, né? Não precisa nem cavar ao redor da nossa vida, só pegar na TV, num debate político, coisa do gênero. Então aí você já vê um mar de problemas. Né? Qual é o lance aqui? Né? Qual é a solução? Né? Como é que se propõe uma limpeza egocármica? Se propõe... Como é que eu pago a conta? Né? Vamos chamar assim. Né? Você vai pagar pela higienização da pensionização, ou higienização pensênica. Tá, mas como assim? Você ficar fazendo EV durante o dia? Não é esse o X da questão. O problema não é fazer EV. O problema é quais são as suas reais atitudes, quais são as suas reais preocupações com o mundo, quais são... É o que você quer ou é o que você não está nem aí, vou fazer de conta que eu quero? Então esse é o X da questão. De manhã foi discutido isso, né, sobre esse ponto. Qual é o X aí? Você realmente está interessado? Ou é só para... Não, vamos lá, me dá isso aí, tchau, recebi. E o fato de você criar o exemplarismo, vamos lá. O exemplarismo mimético, obrigado. O exemplarismo mimético vai levar, continua com a raiz do problema. Então vamos para dentro da raiz do problema. Você pode até nem estar no exemplarismo, mas você já está pensionizando daquela forma. Então o segundo ponto agora o meu pensamento vai se tornar o meu PEN e o meu SEM, depois vai chegar no teu N, que é energia. Você vai transformar isso em ação. Até lá, tá ali. Quais são as ideias que eles põem? Vou pegar uns 2 ou 3 só para compartilharização, achar com um bloco único. Tudo isso aqui vira em torno do mini mecanismo, da mini peça para o máximo mecanismo. Não, do mini mecanismo, desculpe, um trocadilho aqui. Tudo isso aí vai fazer parte desse processo. Onde vai pegar bem, por exemplo, isso aqui eu revisei, deixei todos aqui, tinha mais alguns, mas deixei esses grandes aqui, mas tipo, pensar como um acordo, solidariedade, viver com harmonia, conservar o bom humor, conciliatório, pessoal aí do direito, saber liderar e saber ser liderado. Nem todo líder sabe ser liderado ou aceita a liderança em prol do grupo, ou seja, tem uma série de pontos aí, né? Conservar paz, manter os resultados positivos, enfim, o que é isso tudo no final? É a higienização pensênica. E aí você começa a mudar a tua conta individual. Eu não estou falando de interassistência, estou falando de interassistência aqui. Perfeito? Vamos para o grupo Karma. Qual é o meu grupo Karma? O que faz essa grupo Karmologia? Estuda relações ou princípios de causa e efeito centrados em grupos. E aí você vai ter interpretações. Quem é o meu grupo Karma? É bem a pergunta, né? Então vamos lá. Família nuclear. Estou à frente aqui para... Família nuclear
amigos mais próximos, família, eu estou botando uma ordem de um crescendo, tá? Família do mesmo sobrenome, isso é muito forte. Colegas de trabalho, amigos de futebol, e aí vai expandindo. Aqui as relações vão diminuindo. Embora aqui não tenham relações muito fortes, mas não tem sobrenome. Tem um supermercado perto da minha casa, onde todos que trabalhavam lá eram da mesma família. Primo, cunhado, tio, irmão, aquele negócio bem... E eu estava lá fazendo compras e eu lembro que... Mas não tinha, eu sabia que era da mesma família porque eu vi isso crescendo. Mas aí foi crescendo um pouco mais, e um dia eu estava lá fazendo compras e eu vi assim, alguém comentando, está crescendo, mas é tudo da família. Tipo assim, nossa, deu um cabide de emprego, um cabide de problemas. Porque você não pode contratar quem você não pode demitir. E eles tinham esse problema real lá dentro. Assim que gerasse qualquer ponto de discórdia, a discórdia é uma palha. Caiu uma fagulha, aquilo é fogo de palha, e explode, incendeia. Eles iam viver esse problema, acho que já viveram, porque eu voltei, de vez em quando eu compro lá, já não são os mesmos rostos. Agora já percebe que assim, aquela situação meio assim, mafiosa da família, já terminou. A máfia é o grupo Karma. Aqui, Rogéria, quer acrescentar algo? Quer experimentar algo? Não, ali até do sobrenome que tu levantasse isso aí, né? Mas eu pensei também na perspectiva de que se tu tens o mesmo sobrenome, né? Comunga com várias famílias do mesmo sobrenome, vocês têm alguma característica em comum, né? Algum tronco ali originário de algum... Talvez não eu diretamente, né? Deixa eu pegar aqui, talvez não eu diretamente. Então, se existe aqui um núcleo familiar, ok? Aí tem descendentes, assim por diante. Aqui existe uma outra, esse tem uma relação entre si, perfeito? E aí você vai ter outra situação dessa aqui. A relação, vamos pegar mais uma pessoa aqui, depois eu falo claro. Vamos imaginar assim, uma situação bem assim. Mas eu digo assim, todos... Eu tenho uma relação forte dentro desse núcleo. Agora é muito complexo, ajeitar todas essas peças sempre bonitinhas. Por exemplo, tem um Tafner, pegar todos os Tafners desde a Itália. Vocês devem ter alguma coisa para ser Tafner. Eu conheci minha família na Itália. Eu conheci a região de onde vieram. Eu morei com eles na Itália. Isso. Então, teve... Eu não deixo ter um grupo, não, vocês têm algumas características... Não quer dizer que eu tenho que ter uma relação forte com todos. Não. Mas em algum momento, isso é um grupo Karma. Em algum momento eu passo a ter relações com essas pessoas e que tem um grupo Karma também. Então, uma série de compromissos já efetuados nesse grupo. Isso. O grupo Karma não quer dizer, é tudo ruim. Não. Existe causa e efeito. Há uma causa aqui, um efeito sendo gerado nesse grupo Karma. Que pode ter funções propositivas, não são negativas. O problema é de interpretação, na verdade. Tem muita gente que lê grupo Karma e lê problema. Não, perfeito. E na verdade, o grupo Karma pode também ser Conscienciologia. E pessoal, em povo da Conscienciologia é um grupo Karma. A referência é um grupo Karma, e assim por diante, são diversos grupos. O Karma em si tem um nome pesado atrás dele, né? É o Karma que traz. O Karma traz esse pensamento, mas não é esse pensamento que a gente está discutindo. Perfeito? Vamos lá. Aqui é a mesma frase de cima e embaixo, o que tem em vermelho aqui é o que faz a diferença. Eu vou ler direto embaixo, ok? Estou fora do quadro? Ok. Fica mais perto então. A partir das nossas escolhas, vamos ver essa aqui, criamos compromissos benéficos ou patológicos. Perfeito? Inclusive benéficos, tá? Sim. Laços espontâneos ou forçados pelos débitos. Porque a gente está criando um grupo. E se você ampliar o leque, né, dentro de uma visão mais aberta, né, mais conscienciológica, a partir dessas coisas, através de vidas sucessivas, então se aqui eu já tinha uma situação de muita responsabilidade, aqui multiplica pelas vidas que, no mínimo, pelas vidas que eu envolvi esse grupo, ou me envolvi nesse grupo. Perfeito? Aí eu vou ter até a figura da teia, né? Que ela define muito bem. É uma teia, você está preso na teia. E para cortar cada fiozinho dessa teia,
para sair desse laço aqui, ó, cada fiozinho é um nó. Tu vai ter que cortar cada nozinho para você sair dessa teia. Às vezes fica preso num só, na palhinha só. Eu tenho uma ideia também de teia para programação existencial. Todas as nossas programações estão na forma de teia, né? Então, pelo menos começando aí com 2 teias, né? A programação existencial pode estar atribuída, desculpe, a um grupo kármico? Pode. É um grupo que eu vou ter que encontrar para fazer uma execução de uma tarefa. E na hora de tu cortar a teia, tem que cuidar para cortar a teia certa, né? Não a teia do grupo kármico e não a teia da... E se você teve a escolha de cortar a teia errada? Ter a escolha de cortar... Você tem livre-arbítrio. Chegou na hora, vamos ver, eu estava mais quente do que o normal, vamos imaginar. Ó, quer saber de uma coisa? Ó, tô fora disso aí, tchau, tenho mais coisas para fazer, vocês veem amanhã, tchau. Desarranja toda a teia. Aí eu vou ter que arranjar tudo de novo, certo? Decompor, né? Como é que a minha conta termina? A minha conta pessoal do meu ego carro, ok. Eu vou lá, ninguém está olhando, digita a senha e dá uma olhada. Do grupo karma, todo o grupo está olhando. Quando é que vai terminar essa conta? Quando se evolui, quando se aprende, quando se amadurece. Antes disso, não vai dar certo. Pelo menos para aquela consciência que não evoluiu, não aprendeu, não amadureceu. Ah, mas o outro amadureceu, o outro evoluiu. Já vamos discutir essa situação. Se ela não for resolvida com cuidado, a conta não termina, mas ela pode aumentar, né? Porque a roda pode continuar gerando, as suas ações vão gerar reações. Ah, o cara não cresceu, o cara está naquela, te ferra. Pronto, você pode estar aumentando o tamanho do problema em vez de diminuir o problema. O pessoal do TI deve ver muito isso. Tem por exemplo, divórcios, né, onde um casal que se amou tanto, ou supostamente se amou, no final se odeia tanto que não consegue estar na mesma sala, né? Então você... E aí? Aí os advogados são vitais, né? Eles têm que estar no processo para intermediar. Em negociações de grandes, não é o dono de um com o dono de outro, nunca. São os intermediários que negociam. Entre 2 países é a mesma coisa. Nunca o presidente de um com o presidente de outro. Os diplomatas, os chanceleres... Essa turma tem que estar no meio do processo. Tá? Não, eles isso podem brigar, não. Porque eles não podem brigar. Em hipótese alguma. Então você começa a ter uma série de elementos aí que são muito complexos. Eu queria trazer uma casuística pessoal. Eu sempre fiquei pensando por que eu trabalhei tanto tempo no mesmo segmento. Eu tinha uma função de design. De design. Eu trabalhei 17 anos aqui. E eu sempre me perguntava, o que eu preciso aprender aqui nesse contexto? Isso antes de conhecer Conscienciologia, antes de conhecer qualquer coisa. E eu me perguntava, mas o que eu estou aprendendo aqui? E... por incrível que pareça, eu deixei de estar lá, né? Eu cheguei a uma conclusão que pelo menos me parece satisfatória até esse momento. Pode evoluir, pode mudar o caminho, mas para mim foi o seguinte, assim, ó, eu saí daquele grupo quando eu parei de dar importância para a imagem, sabe? Para a maneira como se era, da importância que se dava para a imagem. Saturou o processo. Saturou, era um desvio, né? Quando chegar mais à frente, tu vai ver uma palavra que vai te chamar a atenção. Aí tu vai... chegamos agora, desculpa. Acho que estava no slide. Mas tu falou algo que vai chegar aqui, ó. Você está nessa primeira linha aqui, ó. Saturação. A saturação e o esclarecimento. Chega um ponto que deu. Não aguento mais comer feijão com arroz. Agora eu quero provar um bife com mignon, cebolado, sei lá. Uma coisa assim. Entendeu? Como é que eu chamo o nome? Tem aquelas pessoas que não, adoro sopa. Então a sopa... chega um dia que você não aguenta mais sopa. Aí você vai passar o resto da vida sem tomar sopa. A minha filha é uma delas. Então, não é muito diferente aqui. Os ritmos de aprendizagem do
grupo karma dessas pessoas elas dependem de saturação e nível de experiência anterior de cada um. Não há dúvida sobre isso. E esse é o problema. Elas se dão em momentos distintos para cada consciência. Não se evolui todo mundo junto ao mesmo tempo na velocidade. Esqueçam. Cada um tem o seu processo totalmente individual, ecokármico, que vai definir cosmoético. História evolutiva. Tem a sua história, tem os seus problemas, tem o seu passado, tudo isso vai fazer parte. E as suas decisões. As próprias decisões que ele vai tomar são baseadas na experiência de vida dele. Pode ser boas ou ruins. Exatamente por esse desalinhamento é que os grupos vão se distanciando dele. Você está entendendo? Então, daquele grupo que você fazia parte, por algum motivo, não sei qual a história toda, mas por algum motivo você se atuou do processo, chega, vamos para outro bairro, vamos para outro quarteirão. Aquele grupo está lá ainda. Talvez ainda tem pessoas lá Sim, conheço várias. que acham que não, é isso aí. E te veem de outra forma, e te veem como o contrário. Né? Sim. Se você olha para eles, coitados, estão nessa ainda, eles podem estar olhando para você, coitado, desgarrou, perdido. Ou seja, a diferença é a mesma, né? É a mesma, em alguns casos. Eu estava lá, dogmático. Passo o final de semana estudando. Por exemplo, a gente está aqui se propondo a estudar, né? A fazer uma auto-reflexão, tudo aquilo. Quantos, no meu grupo Karma, alguns ficam indignados que eu me dou ao final de semana, a Juliana e eu nos damos no final de semana. Sim. E como nós temos que estar sincronicamente aqui, então é um problema dentro da minha casa com as crianças. Né? E todo mundo olha, Deus, deu, né? Ou seja, vai curtir o final de semana, vamos pra praia, vamos pro sítio, ou seja, aquelas coisas. E o pessoal me pergunta, quando tu vai parar de estudar? Nunca! É isso? Essa é a resposta, nunca! Quando é que vocês vão começar? Ou seja, Sabe que hoje eu tenho uma ideia assim, de se eu passar um dia que eu não descobri uma coisa nova, é um dia estranho. Um dia estranho. Eu treino muito, mas todo dia, assim, mesmo profissionalmente lá, né? Eu sou 20 anos, mais de 20 anos. Cara, todo dia aprendo um troço diferente. Se não aprender, é um dia que vai ficar estranho. Vai ficar estranho. Tem alguma coisa aí. Estagnou. Nossa, é bem Pergunta. sentido. Você já faz uma taxonomia desse processo de desfazimento do grupo karma? Como é que você chamaria isso aí? Princípios? Libertação. Libertação. Você traz uma interprisão, é a libertação de um grupo karma patológico. Né? Sim, claro. Senão eu vou cair fora disso aqui. Isso aqui é um grupo karma. Não vou me envolver com aqueles caras lá, vou ficar estudando, vou ficar para trás. Não, pelo contrário, a gente está aqui para ir para frente. Tem uma série de vantagens aqui. Está chamando de estágio de libertação da interprisão do grupo karma. Estágio? Não, é de libertação mesmo, porque quando você vive uma interprisão... São momentos... Quando chegar em interprisão vai ter muito assunto. Eu vou para lá. E aí já vai chegando no polikarma. Ok? O polikarma, infelizmente, a figura não é essa. Não deu para atualizar? Não, eu até procurei uma, mas eu queria usar a mesma dessa mulher aqui, fora do... Mas eu procurei, não tinha, infelizmente não achei. Mas eu vamos lá, quando precisar um review desses slides, eu vou achar melhor. Ela estuda as leis de causa e efeito, do ponto de vista cosmoético, atingindo a vivência da máxima, aí aqueles acrônimos bem curiosos, né? Máxima, fraternidade, cósmica, plural, power, cruz, assim. Ou seja, a ideia é chegar num mega, até caberia um mega maxi aqui. Mas a ideia, vamos entender um pouco mais o que é isso aí. E aí a gente vai ver aqui história de serenismo. Então, qual é a lógica? Né? Que existe uma conta corrente policármica, ou seja, qual que você fez para além do seu grupo karma? Você está preocupado em ajudar apenas aqueles que estão dentro dos seus braços, só fica aqui, eu sou o cara... Então vamos nessa. A gente já falou que nós temos uma egocármica, uma grupocármica, então tem policármica, mas qual a diferença? A lógica
por que eu tenho que ajudar todo mundo? Faço essa pergunta. Dentro do teu grupo Karma, cada um tem o seu, que não necessariamente se combinam, certo? Você tem os seus, eu tenho os seus, eu tenho os meus, e de alguma forma há uma fusão entre parte da minha vida com parte da vida de vocês, e assim por diante. Mas independentemente disso, se você está conseguindo evoluir, naturalmente você vai querer puxar as pessoas para o processo. Porque naturalmente você vai sentir, putz, não me sinto bem sozinho aqui em cima. Eu quero que vocês também venham, eu quero que vocês também se sintam bem. Se eu estou vivendo essa realidade de prazer de alguma forma, não prazer, mas de alívio, né? Como eu estava lendo aquela música do Engenheiros do Havaí, alívio imediato. Assim, se você sente aquele alívio do processo, deu, parei de carregar essa pedra, estou vendo todo mundo carregando sua pedrinha. Vou chegar, cara, larga essa pedra. Deu. Tem mais palavra, cara, vamos mais, muito melhor do que aqui. Você quer levar isso. Quando desperta esse sentimento, você está começando a polikarmalizar os seus processos. Se está dentro do teu grupo karma, ok, você vai tentar puxar o grupo karma. Pô, não deu, não consigo trazer todo mundo porque alguns não têm maturidade suficiente para entender o que está acontecendo. Eles vão ter que ralar um pouco mais. E até, desculpa te interromper, Mauro, mas a tua pergunta é por que tem que ajudar os outros, né? Você não tem que ajudar. Você vai ajudar. Você ajuda, mas é por quê? Porque você percebe, vê que tudo fica mais fácil. Vamos pegar o que Fica mais fácil não, eu evoluir, tenho que ajudar então. porque senão você vou levar uma lambada. Não, você não está fazendo isso por isso. Se alguém aqui dentro pensa em dar as aulas de Conscienciologia nos sábados, como vocês têm feito, porque não, eu tenho que limpar o meu karma, já começou errado. Você não tem que pensar em limpar o teu karma. Ele vai ser limpo pelo teu pensamento, pelas tuas atitudes. E não vai ser limpo, é você que está se limpando. É diferente. Você não vai limpar os outros, você vai se limpar. Então, quando você começar a agir dessa forma, quer dizer, tipo, nossa, podia ajudar essa pessoa ali. Você já está polikarmalizando, mesmo que não. Melhor ainda, não faz, isso aqui já não faz parte do grupo, já é um exercício de polikarmalidade. Porque quando você dá aula no final de semana, vai vir. Você está dando o teu final de semana, está distribuindo o teu conhecimento, está compartilhando as ideias. E quem está assistindo a aula, você nunca viu. São pessoas que você não conhece. Por que eu vou passar isso para eles? Não, porque eu quero passar isso para eles. Não é porque eu tenho que passar para eles. Então a diferença de eu tenho, eu quero, é muito grande. E quando você sair do eu tenho, eu preciso, poxa, eu quero. Aí você começou a mudar o teu processo pensênico. Perfeito? E aqui a gente vai encontrar a polikarmalidade. Eu quero arrastar mais gente aqui, porque só que eu não consigo fazer na minha esfera grupo kármica, porque é muito pequena. O esforço é o mesmo. O esforço é o mesmo. Eu vou ter um trabalho enorme, talvez pior. Como tem algemas naquele grupo karma, almas interpretações ali, não vai ser, não é você que vai resolver muitos deles. Vão ter que ser outras pessoas. Santo de casa faz milagre, não tem essa expressão? Tem, é verdade. É mais ou menos assim, prata da casa, por que não ouro da casa? Não, é prata, o ouro está lá fora. Então essas circunstâncias, elas vivem dentro do grupo karma. A grama do vizinho é mais verde, né? Tem uma série de elementos ali. Então vamos pegar essa ideia. Você vai fazer um esforço de esclarecimento, mortais. O grupo karma tem 100 pessoas, vamos imaginar. Tu vai ter um trabalho enorme para atingir quantos? 3, 4, 5. Bom, vou fazer o mesmo esforço para atingir 1000 pessoas. Pô, retornou 10. Já foi 10% do teu grupo karma, você fez em uma polikarmalidade. E o que está acontecendo? Eu estou conseguindo trazer mais gente. Eu estou pescando mais gente para dentro do processo. Estão entendendo? EAD é mais melhor do que presencial. O EAD não vai fazer a grande revolução. O EAD vai trazer para a grande revolução. Sim. Está entendendo? Vou fazer, olha só, o processo de EAD atinge 1000 pessoas, 10 mil pessoas, 50 mil.
Pronto, já fez um... Ah, não foi perfeito. Não, ele não foi um entendimento profundo. Deixe que eles decidam. Não é você quem vai mudar o mundo. Eles vão mudar o seu mundo. Como você vai mudar o teu? Não é o Valdo que vai mudar o teu mundo. Claro. Se for o Valdo, eu tô fora. Eu quero mudar o mundo. O Valdo é que muda o mundo dele. Que coisa dele, né? Então fiquem atentos a vocês. A cosmoética é individual. E é legal você falar isso, Malcolm, até porque a questão o problema da falta de priorização evolutiva é que o cara, na sanha de se limpar, né, ele acaba arrumando tanto problema para a vida dele, dentro de um pseudo-voluntariado. Não é pseudo, ele de fato está voluntariado, ele não entendeu mas ele está não, voluntariado. ele não cuida do que é prioritário, que é ele mesmo. Quando se matam, né, para fazer um monte de coisa, no final ele está sacrificando o próprio corpo e a própria vida. E quem tem que ensinar? É ele. Quem tem que aprender? É ele. Ele vai ensinar um monte de gente, vai sim, mas quem é o foco? Quem é o meu primeiro foco? Quem é o primeiro foco do tenepsista? É o próprio, ele mesmo. É isso aí. E a policarmalidade, se você só vai chegar na policarmalidade de fato quando começar a não, primeiro tem que ser um egokarma puro, daí depois você é um grupo karma puro, agora você não. Você vai estar fazendo policarmalidade com problemas de grupo karma, você não está reencarnando. Ainda tem grupo karmas aqui. São muito mais light que os nossos, mas muito mais pesados numa outra realidade que nós vivemos. Então, nós ainda temos problemas de ego-karma, mas já fazemos uma série de trajes de grupo karma e já estamos praticando polikarma. Na sua... Assim, na raspinha do negócio, mas tudo bem, estamos... Iniciando já. Estamos lá na frente. Está tirando isso. Essa circunferência. Está tirando o circuito... Por isso que a gente estava falando de manhã. Não tem um crachá do serenão. Você está evoluindo. Ponto. Todos estão em evolução. Eu vou pular aqui, ok? Mas tem... Vou falar mais de serenão, mas eu vou chegar aqui nas interprisões. O início de uma interprisão. Quando é que vocês começam a interprisão? Vocês vão começar aqui, ó. Dificultei, interferi, atrasei, impedi, e tudo isso conscientemente a evolução de alguém. Pronto, cria um compromisso. Conscientemente, não. Inconscientemente, você pode fazer conscientemente? Pode. E daí, qual a diferença dos dois? Grande. É muito grande a diferença dos dois. Mas os dois geram interprisão. Os dois geram, mas eu ponho consciente porque isso é bem mais pesado. É bem mais pesado. Porque eu sabia. Não só fui omisso, como eu fiz o contrário. E você sabotou o desenvolvimento evolutivo de uma outra consciência. É uma coisa que está lá. Então, outra você vai. Ou seja, há uma diferença assim, entre os dois. A diferença entre a culpa e o dolo, né? A culpa e o dolo, o direito. Do direito, isso mesmo. Tem a culpa e o dolo. Boa contribuição, é isso aí. Vamos lá. Vou passar para frente. Você vai criar a condição de inseparabilidade, por exemplo, familiar, profissional, grupo karma, vocês vão reencarnando, né? Só volta aquele slide, porque eu fiquei curiosa no anterior. Você pode só o grupo, o segundo grupo que eu preciso dizer. Que tá. Isso aqui é você sozinho, isso aqui você com um grupo. Tá, beleza. Os dois vão criar grupo karma. Né? O sozinho você cria com alguém já imediatamente, você começa uma teia. Né? Esse aqui você faz mais rápido a teia. Né? Então, pessoal, vamos assaltar aquela família. Pronto, você acabou de fazer uma teia mais profissional, né? Mas vamos lá. Trazemos a questão da inseparabilidade, né? Profissional, grupo kármica, e aí você vai ter a partir de responsabilidades. Aqui, eu botei esses slides por causa da questão da inseparabilidade. Eu quis priorizar a inseparabilidade familiar. Mas então, a inseparabilidade não entra tudo no bojo, no guarda-chuva da grupo kármica, né? Entra. Até porque você pode ter um grupo karma
familiar nascido num parente teu, num irmão teu, não no teu núcleo, entendeu? Não consanguíneo. Então a minha relação com aquela pessoa é mais forte com qualquer outra ao meu redor. Aí isso é muito visível. Quando você tem, por exemplo, alguém que é mais amado ou menos amado dentro do mesmo núcleo ou num grupo muito próximo, né? Você vai ter, os avós não amam todos a mesma intensidade. Não. Há suas preferências em função do quê? Dos suas vidas anteriores, né? Das suas relações anteriores. Os pais também tem diferença. É isso aí. Mas ela não é ruim. O que eu quero dizer é o seguinte, ela é natural e normal. E esperada dentro das histórias de cada um. Então é um bom lugar para você exercitar a tua carnalidade. Se tiver esse ponto de vista, né? Porque se não tiver, tem muito pai e mãe que se culpa por não amar o filho tanto quanto ama o outro. Esse é um problema, uma distorção cognitiva forte. Aí uma tarefa de esclarecimento ajuda um monte, não ajuda? Né? Ajuda um monte. Quando você adota, você vive isso. Porque você não tinha relações de sangue com aquela pessoa, você buscou essa pessoa. Então, se você for e você teve que aprender a amar, você não pense que você saiu sorridente de casa, adotou alguém porque amava aquela pessoa. Você buscou essa pessoa. Você vai construir uma relação nessa vida, que talvez venha de outras, não tenho dúvida, mas você buscou, você resgatou essa pessoa de algum lugar. E certamente um lugar melhor do que você está resgatando para um lugar melhor do que onde eu estava. Ela era vítima, ela estava num processo desses. Não importam os motivos, mas ela estava vítima daquele processo. Perfeito? E aí vem, afinal, o que causa então essa interprisão toda? A interprisão é o resultado da causa e da ação. O efeito e a reação criam a interprisão. Todos aqui têm uma, no mínimo, com você mesmo. Aí tu tem mais um monte com as pessoas que estão ao teu redor. Aí tu vai tendo uma coleção de pequenas interprisões. E é interessante que tu não consegue sair se tu não limpar essa interprisão. Eu falo por experiência própria. Todos aqui têm. É que nem chiclete. Quanto mais tu bate com o pé ali no chão, mais ele gruda. Agora tem um exercício interessante, é que você tentar entender ou identificar, vamos colocar assim, identificar acho que é o termo melhor. Qual é o traço que te liga a essa tua interprisão? Né? Qual é o traço da tua personalidade que te liga a esse grupo karma? Vamos falar do traço então. Você vai, aqui estou falando das taxas de limpeza, aqui que você tem, limpeza que a gente está discutindo agora. Como é que você limpa esse programa aí, né? Tem diversas formas de fazer. A que a gente mais ouve e conhece é a do indulto. Pô, eu preciso do perdão para poder dar um tchau. É real? É. Então é só. Varejo e atacado. No varejo você vai libertar também pelo esclarecimento, mas funciona dentro no renascimento, nas ressomas, na reencarnação em grupos familiares, vai pelo perdão, teve um debate rápido aqui, e qual é o porquê que nós nascemos em lucidez, qual a função desse processo aí? Eu botei, não, nós temos que perder a lucidez, e senão você não consegue resolver, as memórias não vão te deixar resolver um problema, ou não vão deixar que essa pessoa resolva o problema com você, ou vice-versa. Então, quando vocês dois partem de um zero a zero, é uma grande oportunidade. Tipo, vocês vão ser parceiros no processo, um vai ajudar o outro, no final disso tudo, vamos supor que vocês retomem a lucidez, você olha para a pessoa que te prejudicou tanto no passado, ou vice-versa, e nessa vida vocês são grandes parceiros, e vai olhar, poxa, que bobagem foi aquele passado. É verdade, ou seja, você construiu uma solução junto com essa pessoa. Ponto 1. Ponto 2. E se essa pessoa, olha, ela está tão longe de você que você quer atingir ela em outro continente. Um esclarecimento em larga escala, Policarpo, vai chegar nela. Quando ela amadurecer, ou você amadurecer com o efeito dela, você mesmo vai perdoar. Você não vai ter que esperar que alguém te peça perdão para perdoar.
Então aquela história, aliás, vou até aproveitar esse momento. Se alguém aqui fez alguma sacanagem comigo, estão perdoados. Certo? Recíproca e verdadeira. Certo? 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 Ok. Está perdoado, pode ir embora. Veja, não precisa mais vir, certo? Está resolvido? Ou seja, pronto, acabou. Então, eu nem sei o que houve, mas olha, sinceramente, tem tanta coisa para fazer. Nosso foco saiu daqui e foi para lá. Que tu olha, cara, estou perdendo tempo com isso aqui. Já é um ganho energético, né? Não, aí tipo, estou perdendo tempo com isso aqui. Pois assim, ó. Tá, perdão, certo, já, obrigado, é isso aí, tchau, respeito. E vai para frente. Tu começa a tratar dessa forma. Para aquela pessoa isso é muito importante. Claro. Está se prejudicando, né? Prejudicando é uma processo, né? Quem é o credor, né, do processo? Quem pode liquidar a dívida? Porque é bem bacana a noção assim, de que eu não devo ficar devendo nada para ninguém, mas também tenho a obrigação de não deixar que alguém fique devendo para mim. Isso liberta os dois. Exatamente. Faz uma relação recíproca aí. O mais maduro, e por ser mais informação, né, a recíproca que você está botando aqui, tem a responsabilidade de esclarecer e ceder para alcançar a maioria dos relacionamentos. Essa é uma delas, olha. Ah, não, olha, estou fazendo apoio à humanidade, estou ajudando o mundo, mas esse cara está devendo. Né? Você, não, é que pedir perdão, eu vou ajudar o mundo. Então, você está tendo dois comportamentos, né? E aqui a gente está tratando a situação. Essa é a questão da saturação, é a questão do, olha, sinceramente, pelo contrário, eu quero te ajudar. Eu vou tentar algo diferente. Se tudo que eu faço eu mudo, então eu vou fazer algo diferente para mudar. Então você passa a mudar as suas posições. Certo, gente? Sim. Muito bom. Então, nós vamos seguir e, evidentemente, acreditem nisso, testem. Façam os testes no seu grupo de karma, mas cuidado, porque pode aumentar. Então, ajam com a devida maturidade, fazem esse tipo de informação aqui. E a gente vai fazer uma mobilização de energias agora para a gente até pensar sobre algumas coisas.